Primeira oradora escrita, senadora Vanessa Graciotin. Muito obrigada, senador Paim, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, esse último final de semana, a imprensa brasileira publicou uma pesquisa mais recente feita pelo Datafolha, salvo engano, mostrando a opinião do povo brasileiro, principalmente relacionada às últimas manifestações. Ocorre que, logo após as últimas manifestações, senhor presidente, a presidenta Dilma, o governo federal, que tinha um bom índice de aprovação, que tinha certa vantagem na corrida presidencial, já nas simulações relativas à corrida presidencial do ano que vem, após as manifestações, houve uma queda, não só na intenção de votos, mas em relação à opinião do povo brasileiro relativa à presidenta Dilma Rousseff. E muitas foram e continuam a ser as especulações em torno do assunto. O fato é que nova pesquisa feita pelo Datafolha mostra um crescimento no percentual da avaliação do governo, ou seja, da presidenta Dilma, de 6 pontos percentuais. Eu achei interessante, senador Paim, que, ouvindo os noticiários no final de semana, algumas matérias jornalísticas diziam o seguinte, referindo-se a essa pesquisa do Datafolha, que a presidenta Dilma teve uma ligeira melhora. Ora, eu penso que 6 pontos percentuais numa pesquisa não significa uma ligeira memória, uma ligeira melhora é quando determinado índice cresce 0,5%, 1%. Acho importante. A presidenta teve uma recuperação, no meu entendimento, significativa nesse último período. Entretanto, senhor presidente, não nos cabe, nem a mim, discutir apenas os números friamente. O que precisamos debater é o que aconteceu, o que vem acontecendo, senador Requião, no Brasil, do mês de junho para cá, ou antes mesmo disso, porque nós não podemos colocar o mês de junho como que algo de novo ou extraordinário tivesse acontecendo no Brasil. Não. No mês de junho, o que aconteceu? Uma grande mobilização em todos os estados brasileiros. Na minha cidade, Manaus, há uma estimativa de que a maior das manifestações tenham participado em torno de 100 mil pessoas, o que, de fato, significa um número significativo de pessoas que foram às ruas reclamar de uma série de questões. E as análises sobre o que quer o povo brasileiro variam muito. Entretanto, eu considero, não lógico somente, mas considero muito dentro da realidade aquela análise que muitos fazem, inclusive a própria presidenta Dilma. Ouvi um pronunciamento num dos eventos que participei no Palácio do Planalto, onde ela, e não só ela, várias das pessoas que lá se pronunciaram, representantes da sociedade civil, fazendo a seguinte avaliação: o Brasil, o povo brasileiro está demonstrando que quer avançar para além do que o Brasil já avançou. Sem dúvida nenhuma, nós temos avançado bastante. Eu acho que os dados publicados em relação ao IDH mostram uma melhora significativa ocorrida nos últimos anos no nosso país, que não vem somente do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, vem de antes, mas principalmente no governo de Lula e de Dilma. E aí eu quero destacar o seguinte aspecto, que foi a prioridade do governo em relação às medidas que vêm sendo adotadas. A prioridade é exatamente de buscar a inclusão social. E, nesse aspecto, creio que o governo também tem, não só o governo, mas principalmente a sociedade brasileira, tem colhido os bons frutos nos últimos tempos. E, repito, os dados do IDH são a maior prova disso. O número de famílias
que deixou a pobreza, o nível de pobreza, de miséria absoluta, também foi significativo, foi muito importante. Agora, o povo diz, precisamos ir além disso. E o que nós poderíamos considerar prioritário dentre as manifestações e as reivindicações da população brasileira? Também aí eu acho que as pesquisas têm servido para mostrar, para apresentar um indicativo mais bem avaliado do que quer a população brasileira, e tem, nesse aspecto, algumas prioridades. Uma delas diz respeito à qualidade de vida do povo brasileiro, principalmente a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Eu vim com certa frequência aqui desta tribuna para dizer o seguinte: o povo, pelo menos na cidade onde eu vivo, onde eu moro, que eu conheço, que eu domino, lá é onde eu vivo, senhor presidente, eu ando muito, procuro andar muito nos bairros, ouvir muito as pessoas. A avaliação que podemos fazer da cidade de Manaus é que, diferente do IDH, a qualidade de vida em Manaus ela tem piorado nesses últimos anos. O sistema de transporte público piorou, e piorou em todos os aspectos, na qualidade do transporte em si e como o serviço se desenvolve. Porque quando uma prefeitura não enfrenta problemas estruturais de uma cidade, um dos grandes e mais imediatos problemas que se apresentam é exatamente no trânsito, quando o trânsito entram mais carros do que abrem-se novas vias, ou duplicam, ou constrói equipamentos, viadutos capazes de fazer frente ao aumento populacional e também aumento da frota de veículos. Então, a qualidade do ônibus piorou em todos os aspectos. Primeiro, por conta do trânsito, que é muito ruim. Manaus tem um trânsito que podemos comparar à cidade de São Paulo, que é a maior metrópole brasileira. É igual. E se levarmos em consideração algumas áreas das cidades, o distrito industrial, que fica muito próximo da Universidade Federal, do campus da universidade, são essas áreas, algumas das áreas da cidade de Manaus apresentam gargalos sérios que fazem com que um trajeto que sem trânsito se faz normalmente em 10 minutos, haja uma demora superior a 1 hora para realizar esse mesmo trajeto. Grave. Então, as pessoas foram para as ruas reclamar da qualidade de vida, mas foram para as ruas também falar do problema da saúde. O problema da saúde é um problema grave, é um problema sério que vive o Brasil. E que, nesse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma, não só na saúde, mas também na mobilidade urbana, eu acho que o governo federal, juntamente com o governo dos estados, o próprio parlamento vem procurado responder a essas questões. Porque não são problemas simples, senador Paim, são problemas estruturais. Muitos deles que exigem medidas, que exigem ações contundentes. Na área de transporte coletivo é isso. É preciso investir no transporte coletivo. E o governo federal já se dispôs a apoiar as prefeituras municipais a melhorar o trânsito nas suas cidades. São vários os projetos que pelo menos as grandes cidades, as capitais brasileiras, estão apresentando perante o governo federal. Muitas cidades apresentam problemas relativos ao cumprimento da legislação no que diz respeito à possibilidade de acessar crédito. Também, nesse aspecto, o governo federal, de acordo com o que vem sendo divulgado com certa frequência, vem debatendo essa questão para procurar também agir e resolver este problema da impossibilidade das prefeituras municipais acessarem crédito e assim poder investir mais nas suas cidades, investir mais para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, são problemas estruturais. Na área da saúde não é diferente. Na área da saúde, eu tenho ouvido muitas críticas, mas também tenho ouvido muitos elogios, acho que mais opiniões favoráveis do que discordantes, relativas às medidas da presidenta sobre o Mais Médicos, a medida provisória. Esse final de semana, ou final de semana passada, lá no seu estado, no Rio Grande do Sul, que é o estado também da presidenta Dilma, ela referiu-se à questão e, com os dados na mão, como todos nós temos, mostrou o quanto a medida é acertada. Porque, num primeiro momento, edital aberto a profissionais formados no Brasil,
menos de 10% das cidades que se habilitaram para receber médicos profissionais neste programa Mais Médicos, menos de 10% das cidades brasileiras, os médicos escolheram para trabalhar. Então, teremos uma outra etapa, que é a busca de profissionais formados no exterior. Obviamente que, com o acompanhamento das instituições de ensino desse país, haverá a garantia de bom atendimento à população. Eu não concordo com alguns argumentos levantados de que o programa ele divide o Brasil em duas categorias, aquele que tem uma boa assistência médica e o que tem uma assistência que não é tão boa assim. Não é assim, senhor presidente. Acho que o Brasil ele está dividido hoje em duas categorias. Os locais que são disponibilizados médicos e os locais onde não tem médicos. É assim que ocorre no meu estado do Amazonas. Eu estou cansada também de subir aqui e falar a respeito da matéria. Não é à toa que o Amazonas foi o estado que mais, onde os municípios, salvo engano, 97% dos municípios se habilitaram, se inscreveram, porque querem receber médicos nas suas localidades e nas suas cidades. E não é apenas um problema na assistência à saúde indígena, como muitos imaginam. Não apenas, mas na assistência da saúde das pessoas que vivem nas sedes dos municípios. Municípios de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes, municípios de 15 mil habitantes, que não dispõem de profissionais em número suficiente para atender a população brasileira. Mas o fato é, senhor presidente, que eu creio que a oscilação da opinião pública, não só em relação ao governo, mas em relação a uma série de instituições, está diretamente ligada à possibilidade de resolvermos o problema da população. E aí entra um outro componente que diz respeito à inflação. Nós sabemos que a política econômica não é importante, ela é decisiva para o sucesso ou para o insucesso de qualquer governo, e em todos os níveis. Então, obviamente, se nós temos uma economia que apresenta sinais de melhora, com o recuo da inflação, obviamente que a população brasileira, mesmo sem entender das questões econômicas, teóricas, senhor presidente, mas ela entende muito do dia a dia. Ela sabe o quanto custa um litro de leite, o quanto custa um quilo de arroz, de feijão, o quanto custa o transporte para ela se deslocar de sua residência, de sua casa. Então, a recuperação da economia também faz com que melhore a percepção da população brasileira em relação aos seus governos. E a matéria, senhor presidente, a pesquisa também avaliou o desempenho do Congresso Nacional. E aí há uma instituição que tem o maior índice de reprovação. Penso, senhor presidente, que de nossa parte, da parte do Congresso Nacional, nesses últimos tempos, principalmente, o Congresso Nacional tem demonstrado, não só o Senado, principalmente a gente aqui que tem votado inúmeras matérias importantes, mas também a Câmara dos Deputados, nós temos procurado enfrentar uma série de problemas que ainda se apresentam e problemas com os quais a população brasileira tem dado sinais de que não aceita mais conviver. Aprovamos, por exemplo, presidente, um projeto de emenda constitucional que trata da ficha limpa, porque até então, por iniciativa popular, estabeleceu-se no país a impossibilidade de concorrer ou de exercer cargos públicos eletivos pessoas que tenham sido julgados pelo menos por uma instância colegiada no Brasil, pelo menos por uma instância colegiada. Mas isso se resumia apenas aos representantes da população brasileira, aqueles que ou aquelas que detêm cargos eletivos. A emenda constitucional que nós aprovamos, o projeto de emenda constitucional que aprovamos, estende isso para todos os integrantes do serviço público, para aqueles que integram como servidor efetivo, para aqueles que integram como dirigentes de empresas públicas, para aqueles que integram como ocupantes de cargos comissionados. Acho que todos têm que estar sujeitos à mesma lei. Isso, sem dúvida nenhuma, melhorará muito a qualidade do serviço público, assim como da representatividade da população brasileira. Estamos prestes a votar um projeto, salvo engano, de autoria do senador Randolph,
que apresentaram em conjunto, creio que o senador Pedro Simão e mais algum parlamentar, um projeto de resolução que estende ficha limpa para os servidores do Senado Federal, para os ocupantes de cargos comissionados. É importante que votemos essa medida, porque votando um projeto de resolução, ele passa a vigorar aqui no Senado Federal a partir do momento em que ele é publicado. E não precisa de sanção presidencial, não precisa passar pela Câmara dos Deputados, nada. Aprovou-se, sancionou-se, ele vale imediatamente. E isso é importante para que o Senado Federal possa dar o exemplo. Porque a emenda constitucional, que é a mais abrangente, é a mais ampla, ainda aguarda a apreciação na Câmara dos Deputados. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu quero aqui solicitar do presidente da Comissão de Constituição e Justiça que paute o mais rapidamente possível um projeto de minha autoria também, projeto de lei, que estende ao conjunto dos servidores públicos a mesma exigência de ficha limpa para que possam exercer as suas funções profissionais. E aí poderiam dizer, mas não há já um projeto de emenda constitucional? Há, mas o que há é o projeto, que precisa ainda ser aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Então, aprovando-se agora o projeto de resolução garantindo e prevendo ficha limpa para os ocupantes, servidores ocupantes de cargo comissionado do Senado Federal, daremos um passo importante. Votando um projeto de lei, também daremos um passo importante até que tenhamos a efetivação, a conclusão da votação da PEC que trata de ficha limpa. Então, senhor presidente, eu creio que o Parlamento brasileiro vem procurando dar as respostas. Agora, eu acho que nós temos uma resposta que, de todas, na minha opinião, é a principal. É o tema prioritário com que deveríamos tratar. Muitos dizem, mas jamais terá qualquer decisão por parte do Parlamento em relação a essa questão. E eu me refiro à reforma política. E como qualquer parlamentar, sei das dificuldades que o Parlamento tem de analisar uma matéria que lhe toca diretamente. Entretanto, senhor presidente, nós temos primeiro uma proposta de plebiscito. Plebiscito com tempo viável para as próximas eleições, com 1 ano de antecedência, não há como. Entretanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também fez uma pesquisa recentemente junto com o IBOP, e a população brasileira, de uma forma majoritária, mostrou-se favorável, compreendendo a prioridade e a necessidade da efetivação de uma reforma política no Brasil. E mais do que isso, dizendo que gostaria que uma reforma política já entrasse em vigor nas próximas eleições. E o mais importante de tudo isso, senhor presidente, o que disse a população brasileira? A população brasileira disse ser contra o financiamento por parte de empresas privadas a candidatos ou candidatas, senhor presidente. E eu vejo essa como o centro da questão. Nós precisamos acabar com a forma como que se financiam campanhas no Brasil. E aí, raros são, não sei nem se existe algum parlamentar nesse país que não tenha que num período eleitoral que recorrer a uma ou a outra empresa para buscar apoio, condições para que possa desenvolver a sua campanha eleitoral. Todos, absolutamente todos aqueles que se elegem, eles são obrigados a solicitar a ajuda, o apoio das empresas para poder concorrer às eleições. Nós precisamos acabar com essa relação. Eu apresentei um projeto quando deputada ainda quanto deputada, propondo a seguinte modificação, não proibindo, presidente Paim, mas propondo a seguinte, isso muito antes das grandes manifestações ocorridas no Brasil, muito antes desse debate que nós estamos travando. Eu sei que à época eu tive muita dificuldade de elaborar o projeto de lei, porque a maioria daqueles com quem eu conversava se manifestavam contrários à proposta. E qual era a proposta, senador Paim? Era de que permitisse, sim, o financiamento de campanha por parte de empresas privadas. Mas esse financiamento deveria cair em um fundo. E o fundo é que distribuiria igualitariamente os recursos
para os candidatos ou as candidatas de todos os cargos. Então, veja bem, senador Paim, essa era uma outra forma de nós deixarmos de permitir, de nós proibirmos uma relação direta de financiamento de campanha entre parlamentares ou entre detentores de cargos de poder executivo e as empresas. Então, essa foi a proposta que eu apresentei há muitos anos, quando era deputada. Reapresentei no Senado Federal, senhor presidente, porque considero, se não chegarmos ao ideal, que é de não permitirmos mais o financiamento por parte de empresas privadas a campanhas eleitorais, devemos, pelo menos, democratizar a forma de financiamento das empresas. Não sei se elas vão querer investir nas campanhas eleitorais, porque não serão dirigidas mais a candidatos, tampouco a partidos. Seriam, senador Requião, dirigidas a um fundo, e o fundo distribuía de forma igualitária, de acordo com os critérios do fundo partidário, a todas as agremiações partidárias no Brasil. Não sei até onde iriam os interesses das empresas em continuar financiando campanhas dessa forma. Mas o fato é que nós precisamos mudar essa relação que existe entre parlamento e empresas privadas. E mais do que isso, acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, o movimento pela ética na política, o movimento que coletou as assinaturas do projeto de lei Ficha Limpa, tem feito, nesses tempos, muitas reuniões, tem dialogado com todos os partidos políticos e darão sequência a uma campanha popular para envolver a população brasileira nesse debate. Esse é que é o ponto principal. Ou nós passamos a ter a capacidade de envolver o povo brasileiro nesse debate, ou então nós não teremos nenhuma reforma política aprovada no Parlamento brasileiro. Então é importante que a população brasileira, que foi às ruas na cidade de São Paulo, na cidade de Manaus, lá em Curitiba, lá em Fortaleza, lá em Teresina, em Boa Vista, é importante que toda a gente brasileira, jovens, trabalhadores, operários, intelectuais, é importante que elas entendam que a luta não acabou, a luta apenas começou e que deve seguir esse nível de organização, esse nível de mobilização da sociedade para que a gente possa, de fato, promover uma reforma política profunda nesse país e aí sim melhorar muito o parlamento brasileiro. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tem uma proposta. Concordo com muitos dos pontos, alguns tenho muitas dúvidas, em relação a outros pontos muitas dúvidas, mas concordo com muitos, principalmente com aquele que trata também de combater as desigualdades dentro da política brasileira. E a ausência das mulheres nos parlamentos talvez, assim como dos negros, senador Paim, são talvez os exemplos mais clássicos para mostrar como o parlamento brasileiro ainda não se transformou no real espelho da sociedade. Então, uma reforma política tem também que abordar esse aspecto do financiamento, também da representatividade, da possibilidade de todos os segmentos da sociedade, gênero inclusive, estar presente no parlamento. Para concluir, dizer que concluí o meu pronunciamento falando de mulheres e mais uma vez homenageando a União Brasileira de Mulheres pela belíssima sessão que fizemos hoje pela manhã em comemoração aos 25 anos de fundação dessa entidade que, ao lado de tantas outras, luta pela emancipação da mulher e por uma sociedade igual entre homens e mulheres, que não haja qualquer tipo de discriminação. Muito obrigada, senhor presidente.